Olá, meus amiguinhos, a paz do Senhor Jesus. Eita, que legal, olha só. Eu estou aqui no meu ateliê hoje, finalizando aqui um boneco, né? Eu faço essa amarração aqui para que a cola venha colar bem no boneco, né? Olha só que legal. Eu já estou finalizando esse amiguinho, olha que legal. É que é muito lindinho, né? E assim, é uma bênção muito grande, é uma maravilha do Senhor. Ele nos dá a oportunidade da gente fazer esse trabalho aqui, que é lindo, que é maravilhoso. E enquanto isso eu vou conversando um pouquinho com vocês, né? Eu sou a tia Vavá, moro em Porto Velho, Rondônia. Olha que legal, um estado muito lindo e abençoado, aqui o estado de Rondônia, para a glória do Senhor Jesus. Eu trabalho com bonecos há quase 40 anos. Agora em fevereiro desse ano vai fazer 40 anos. Olha que maravilha. Comecei com 12 anos de idade lá na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro da Areia, em Bacabal, Maranhão. E o Senhor é muito maravilhoso para conosco. Já tenho alguns DVDs gravados. Ministro para criança, eu ministro para as crianças nas igrejas, nas praças. É tudo com bonecos. E eu digo sempre que bonecos é um artifício ou uma ludicidade, né, que a gente pode trabalhar para transmitir a palavra do Senhor Jesus, né? E olha só que legal como é que ele está ficando. Gostei da linguinha dele assim, grande, o olhinho dele, muito legal. Do jeito que já está aqui, gente, ele já está pronto, né? Mas já eu vou fazer um para vocês aí praticamente do zero, tá? Isso na verdade só para costume, para já colocar as características nele, né? Como que vai ser o cabelo, o olhinho, tudo direitinho, tá? Porque a minha amiga já fez o dorsal dele, né? Que a gente chama de dorsal, já fez todinho. E aí agora eu tô só incrementando aqui no meu ateliê. Na verdade tem muitos bonecos que eu começo do zero, mas tem muitos que eu peço para as minhas amigas fazerem, porque eu muitas vezes não tenho muito tempo, né? Porque eu viajo muito, ministro em muitos lugares, muitas igrejas, né? Então sempre eu tenho agendamento, sempre tenho agenda. E aí, para facilitar o nosso trabalho, né? Para ter ser mais rápido, né? Para facilitar mesmo o nosso trabalho, então eu peço para uma amiga, a tia Jude, fazer alguns bonecos, né? Fazer a dorsal dos bonecos para mim. E aí depois eu vou só incrementá-los. Que legal, né? Então, aqui já está pronto. Eu coloquei esse pouco aqui de espuma para ele dar um acabamento na questão de ficar mais cheinho, né? O corpo dele. Quando vestir a roupa, ele fica mais cheinho um pouco, tá bom? Então, daqui a pouco eu começo um do início para vocês. Fui procurar ali uma roupinha para ele, né? Opa! Muito bem. Vai ficar lindo. Esse mês de outubro, nós estamos aqui em Porto Velho, toda a Ucadivel, que é a União de Crianças da Assembleia de Deus em Porto Velho, nós estamos trabalhando a questão da armadura de Deus, do comprometimento com Deus. E a partir desse comprometimento com Deus, o Senhor Deus, ele nos reveste
da sua armadura, né? E olha só, tá vendo? Ó? Lembra do enchimento que eu falei para vocês? Sem esse enchimento aqui, gente, ele fica bem raquítico, bem raquítico, né? Então, assim ele fica bem melhor, tá? Colocando essa espuma. Gente, tá de manhã aqui ainda. E eu tô dizendo assim, é porque de manhã, pela manhã, eu custo mais pensar. De manhã, eu tenho o meu pensamento assim bem... olha aí, ó. Olha que legal. Bem comprometido, tá? Muito bem. Olha só. Ah, que lindo. Eu vou dar aqui tá aberto. Eu vou tampar esse buraco aqui. E assim a gente vai... Tem muitos bonecos, gente, que na verdade sempre os bonecos eles precisam de ajustes, reajustes. E é muito importante que a gente tenha esse cuidado, porque assim, dependendo da história, dependendo de como você vai fazer, dependendo do espetáculo, de como você vai manipular, então sempre ele está precisando de um reajuste. E é importante a gente fazer esse reajuste neles, tá? Olha que legal. Ah, que legal! Ei, tu tá vivo! Ei, tio, vovó! Você já tem o seu nome? Eu já tenho! Quase você tem um nome. Que legal! Eu acho que eu já tenho nome. Ah, tu acha que eu já. Isso. E qual é o seu nome, meu amigo? Eu gostei de Pedrinho. Ah, Pedrinho. Gostei também. Ah, muito bem. Você tá lendo a palavra de Deus, a Bíblia? Sim, eu leio sim. Ah, e eu leio sobre a história de Pedro. Ah, legal, muito bem. Pedro, ele era um pescador. Sim, e eu gosto de pescar. Ah, tá, você gosta de pescar. Eu também gosto. Que legal. Você sabia, meu amiguinho, que nós somos pescadores? Todas as pessoas que têm Jesus no coração, ele é pescador. Mas como assim é pescador? Ai, tem gente que não sabe nem pescar de quê? De tarrafa? Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe pescar nem de anzol. Ai. Lembrei lá do Maranhão. Ah, tu lembrou do Maranhão? Por que você lembrou do Maranhão, assim? A Maranhão, terra boa, maravilhosa. Eu sou maranhense. Eu também. Isso. E o que você lembrou, falando de pescaria, você lembrou do Maranhão? Porque lá no Maranhão a gente pesca de muitas coisas. Pesca de balaio. De balaio? De tarrafa. De tarrafa. Meu pai era pescador e ele fazia tarrafa. Que legal. Isso. E o que mais que pesca? De faxiada. Faxiada. Legal. O que mais? De anzol. Tá, anzol, muito bem. De que mais? De desvia de rio. Desvia de rio? Como assim desvia rio? Desvia rio. Como assim desvia rio? Porque assim, tem um riacho e aí a gente cava uma vala e aí tampa, faz a barragem e aí todos os peixes que a água vai para a vala e aquela barragem em diante fica seco e aí a gente pega os peixes. Muito bem. Que legal. Gente, tem muitas maneiras de pescaria. Muitas maneiras de pescaria demais e eu gosto. Oi, pessoal. Eu dei só um tempinho, aí porque eu estava manipulando e aí eu percebi que precisava de uma luva. Por que a gente coloca sempre uma luva quando vai manipular? É porque, quando vai manipular o boneco, porque é muito importante.
Sim. Porque é muito importante. Porque quando tem a luva, então a mão da gente sua e o suor fica na luva. Fica na luva. E aí, se não tiver essa luva, o que acontece? O suor fica na mandíbula da boneca. E aí depois, o que acontece? Aí fica o cheiro é muito ruim. Por isso, gente, que é muito importante usar as luvas, usar luva na hora da manipulação, tá? Não é uma regra de melhor manipulação ou tal, não. Mas é uma regrinha, questão de higiene mesmo e questão de fedor, de cheiro. Muito bem, então, atenção, vamos continuar, Pedrinho, com a nossa conversa sobre que, Pedrinho, diz aí. Eu gostei do nome dele. Olha só, uma das técnicas para ajeitar bem direitinho, dá um abracinho nele, né? Se de repente tem alguma criança que está vendo, né? Isso. Não é essa voz. É a luva. A luva. Tá, muito bem. Então. Que legal. Que beleza. Bom, então, gente, a gente estava conversando aqui, o Pedrinho e eu, sobre muitos tipos de pescaria. Sobre muitos tipos de pescaria. E aí, o Pedrinho falou sobre algumas pescarias que tem muito lá no Maranhão. Da Cócegas. Muito bem. Então, certo. Então, meu amigo, vamos conversando, né, sobre essas pescas. Eu gosto quando você faz assim na minha mão. Tá, tudo bem. O que você tá... você tá sentindo cócega? É legal, eu gosto. É uma massagem. Continue. O que você tá procurando? Sim, pra gente continuar a nossa conversa, eu tô procurando aqui uma varetinha. Varetinha? Pra quê? Essa varetinha, meu amiguinho, é pra, olha só, colocar aqui na roupinha. Na roupinha não vai me furar, não? Não, vai furar, não. De jeito nenhum, não vai furar de jeito nenhum, meu amigo. Então beleza, que legal. E pra que serve? Pra que serve? É pra ficar, movimentando assim, olha. Que legal. Você pode movimentar com a varetinha. Saiu. E você pode movimentar assim, com as mãozinhas, com a sua própria mão. Que beleza. Precisa usar luva? Se quiser. Bem legal. Fica muito, muito elegante com luva, né? E sem luva fica deselegante. É que a sua mão fica muito aparecendo, né? Então a luva, ela dá uma disfarçada. Que beleza. Isso tudo são dicas bem importantes, tá, meus amiguinhos? Para a sua boa manipulação com bonecos. Que legal. Bom, mas falando ainda de pescaria, de pescaria lá do Maranhão. Olha só. Então, Pedrinho, tu sabia que Simão Pedro, ele foi um discípulo. Que ele era pescador. Ele era pescador. Que legal. E aí, meus amiguinhos, olha como que começou. Diz aí. Jesus, o nosso Senhor. Ele estava em um dia, sim, ali no lago de Genezaré. Isso. E aí, estava ali na margem daquele rio, daquele lago. Daquele lago. Estava na praia daquele lago, sim. E aí, sabe o que aconteceu? Jesus chegou e onde ele estava, ele sempre ensinava do céu, ensinava a palavra de Deus, ensinava como está sempre servir a Jesus. Isso. E aí, como sempre andar com Jesus, viver bem, viver em paz. E aí, ali, ele demonstrava a sua paz, e as pessoas ficavam em paz, e buscavam
paz, exatamente, porque Jesus é a verdadeira paz, isso. E aí, sabe, ele curava os enfermos, ressuscitava mortos. E aí, meus amiguinhos, muitas pessoas estavam ali para ouvir Jesus falar. E aí, o que aconteceu? Ele viu que a multidão estava apertando ele. Apertando? Chegando muito, muito perto, né? E aí, estava sufocando ele. Não no sentido de que tinha muita gente, né? E ele precisava falar a palavra de Deus, do reino de Deus, sim. E aí ele pensou assim, ó, eu vou me afastar um pouco, vou ficar dentro de um barco e vou ali me afastar um pouco, vou ali ficar ainda dentro d'água, mas no barco, sim. E ali a minha voz reverberará melhor. Reverberar. Isso. Aí isso quer dizer que as pessoas então ouviam bem ali o que Jesus falava para aquele povo. Porque a voz de Jesus estava o quê? Reverberando melhor. Estava reverberando melhor. Igual um exemplo disso, Pedrinho, por exemplo, quando a gente está muito próximo assim, de muitas pessoas, a gente pode gritar bem muito, mas quem ouve ali são só aquelas pessoas que estão próximas. Agora, se a gente se afastar e falar o mesmo tom de voz que falou anteriormente, e as pessoas que estão mais distantes vai ouvir também. E foi essa estratégia que Jesus Cristo teve, né? De ir se afastar um pouco. E ele pegou exatamente o barco, sabe de quem? De quem? De Simão. Que havia pescado a noite toda e não tinha pegado nenhum peixe. Eita! E aí Jesus ali, né, depois que ele falou do reino de Deus, então ele disse para Simão Pedro, diz assim, ó, Simão, volta ao mar alto e lança a rede. Ele ficou desse jeito abismado, meus amiguinhos, sabe por quê? Porque ele tinha pescado a noite toda. Não tinha pegado nenhum peixe. E agora Jesus diz para ele voltar lá novamente no rio, no lago, dessa vez no mar alto, quer dizer, no meio do mar, no meio daquele lago, mais pro meio, né? E aí pescar, pescar, Só que tem um detalhe muito importante, viu, Pedrinho? Diz aí. É que quando Jesus disse essas palavras para Pedro, Pedro disse assim, Senhor, não peguei, Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nenhum peixe. Mas, porque tu me mandas, por causa da tua palavra, então eu irei. Ele obedeceu. Meus amiguinhos, olha o que vai acontecer, o fruto da obediência ao Senhor. Olha o que vai acontecer, diz aí, o que aconteceu? Presta atenção, ó, olha o que tem aqui, o que tem, ó. Pedro passou a noite toda pescando e não pegava nenhum peixe. Jogava rede e não pegava nenhum peixe. Jogando a rede de um lado para o outro e não pegava nenhum peixe. Ia para o mar alto, ia pro mais próximo, para o lado direito, esquerdo e tal, e não pegava nenhum peixe. A rede, ó, voltava sempre vazia. Aí, quando ele obedeceu à ordem de Jesus, a palavra de Jesus, o mandamento de Jesus, quando ele obedeceu o que Jesus havia lhe mandado, sim, meus amiguinhos, ele foi e lançou a rede, foi para o mar alto, e aí lançou a rede. Quando ele foi puxar a rede, meus amiguinhos, olha só,
veio cheio de peixes, cheia de peixinhos. É peixinho pra lá, peixinho pra cá, peixinho pra lá. Que legal, tia Dona. Era tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe. Que ele não podia nem carregar de tanto peixe que tinha. Porque Pedro obedeceu a palavra de Jesus. E a bênção dele veio tanto, 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 que ele quase nem podia puxar a rede. É verdade. Quase ele não podia nem... Aliás, ele não estava nem podendo puxar a rede de tanto peixe. A Bíblia diz que o barco quase ia a pique. O que é ir a pique? Quer dizer, o barco quase ia afundando de tanto peixe que estava dentro do barco, ele puxando. Aí sabe o que aconteceu, meu amigo Pedrinho? Pois aí. Aconteceu que ele fez o sinal para os seus amigos que estavam lá no barco também, estavam em outros barcos, e disse: venha, 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 venha receber bênção. Exatamente, receber bênção. Sabe por quê? Porque aqueles peixes foi dividido para os amigos dele, para aquelas pessoas que estavam ali, e ele viveu daquela pesca durante muito, muito tempo, daquele dia daquela pesca, porque algo extraordinário aconteceu, que eu vou já dizer para vocês o que foi. Diz aí. Olha só, sabe o que nós aprendemos com isso, meu amigo Pedrinho? Sim. É que quando nós obedecemos a palavra do Senhor Jesus, nós somos abençoados. Esse foi um exemplo grandioso de bênção para nós. Que legal! Pedro obedeceu, Simão Pedro obedeceu então a palavra do Senhor Jesus, e ele foi para o mar alto. E aí lá ele jogou a rede e pegou muitos peixes. Que legal! Isso quer dizer, meus amiguinhos, olha só. E aí ele pegou tanto peixe, que ele teve que chamar os amiguinhos, os amigos dele, sabe? Para usufruir, para ajudar ele, para pegar aqueles peixes também. Que legal! Pegar tanto peixe também. Os amigos deles ficaram com tantos peixes. Sabe o que eu aprendi com essa passagem? Sim, essa passagem da Bíblia diz aí, é que quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós somos abençoados. E nós não somos abençoados sozinhos. Não. O Senhor nos abençoa. Sempre as outras pessoas usufruem dessa bênção que recebemos do Senhor Jesus pela nossa obediência. Que legal! E olha só, Pedro obedeceu e os amigos dele recebeu. Não só ele, não só Simão recebeu, mas os amigos deles também. As pessoas que estão ao nosso redor, elas também são abençoadas pela palavra do Senhor Jesus, pela nossa obediência à palavra do Senhor Jesus. Que legal! E olha só, deixa eu dizer para vocês o que aconteceu. Diz aí. Olha só, aconteceu que quando eles chegaram próximo ali da margem, Jesus ainda estava lá. E aí Jesus disse assim para ele: Pedro, de hoje em diante, você não será mais pescadores de peixe. Você será pescadores de homens, pescadores de almas. Que legal! Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, meu amigo Pedrinho, quer dizer que quando a gente aceita Jesus como Salvador e a gente obedece a palavra do Senhor, nós somos abençoados. E os outros também são abençoados. E aí nós somos, nós anunciamos essa palavra, anunciamos essas bênçãos, anunciamos essa obediência ao Senhor Jesus, anunciamos ao Senhor Jesus. Então, quando as pessoas ouvem essa palavra, quando as pessoas passam a obedecer esse Jesus, então elas também são abençoadas. E aí elas são pescadas pelo Senhor Jesus. Que legal! A pescaria aqui, meu amigo Pedrinho, quer dizer, sabe o quê? Quer dizer que as pessoas receberam Jesus. Elas foram visgadas pela palavra.
Foram fisgadas pela palavra do Senhor Jesus. Que legal, isso, muito bem. Quer dizer, elas se alimentaram da palavra do Senhor Jesus e receberam bênção do Senhor Jesus. E automaticamente essas pessoas que recebem essa palavra, né, que já foram pescadas por outras pessoas, elas começam a ser pescadores também. Porque elas começam a falar da palavra do Senhor Jesus. Olha que legal. E isso é bênção, isso quer dizer que a bênção do Senhor, ela vai, de geração em geração, olha aí, de famílias em famílias, que legal. Portanto, quando o Senhor te mandar, vá, quando o Senhor te falar, ouça, quando o Senhor te disser, vai, obedeça, que legal. Pedro, ele obedeceu a palavra do Senhor Jesus. Amanheceu, nada pescou. É assim que Pedro tinha amanhecido, viu? Nada tinha pescado durante a noite toda. Quem mandou largar a rede? Não larga a rede não, obedeça a palavra do Senhor Jesus. Vai até o mar alto. Sobre o mar alto, que legal, vá para o mar alto. E acima dos peixes você irá pegar. É só a palavra de Deus obedecer. Que legal. Eu gostei dessa palavra. Meus amiguinhos, então, olha só. Bênção do Senhor Jesus. Obedeça a palavra do Senhor Jesus. Que legal, eu gostei. Obedecer. Essa é a passagem da pesca maravilhosa. Que o Senhor Jesus continue fazendo grandes maravilhas na sua vida. Que o Senhor Jesus, que você tenha sempre muitas pescas maravilhosas. Não desista não. Obedeça a palavra do Senhor Jesus. Mesmo que o mar seja alto, mesmo que seja lá no meio do mar, obedeça a palavra do Senhor, que Ele te dá coisas para você, artifícios para você chegar até lá. E assim Ele vai te abençoar. Que legal! Vou pescar os pecadores para Cristo, nesse mundo cheio de não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Que legal! Muito bem, Pedrinho, olha, muito obrigado por você ter participado aqui conosco, tá? Dessa história, e eu gostei, E, meus amiguinhos, você que nos ouviu até agora, Deus continue abençoando vocês, e agora vou montar um outro amiguinho para vocês. Que legal, obrigado! Que bênção! Tchau! Ai, que legal, gente. Filho, eu vou te honrar. Que legal.